interação, dando continuidade ao tema dessa semana, e o tema dessa semana: como que eu volto para Deus depois de ter caído em um pecado? Então, essa semana, iniciei na segunda-feira esse tema. Se você não assistiu, pode entrar aqui no canal, vai ser o vídeo anterior. Então, eu falei na segunda-feira sobre reconhecer o pecado e sobre as brechas que nós demos. Nós temos que reconhecer qual é o nosso pecado e o que nos levou a esse pecado, e quais foram as pequenas brechas que nós demos para cair de fato no pecado. Então, hoje o que eu quero falar com vocês, eu também falei para vocês sobre oração, falei para vocês sobre como nós chegamos a Deus, oramos a Deus para pedir ajuda. Então, o que eu comecei segunda-feira, eu me aprofundei muito e eu vou continuar me aprofundando aqui hoje. E o que eu quero dar continuidade aqui hoje para vocês, então o que eu quero falar aqui para vocês hoje, é que a nossa vida, já preguei isso aqui antes, já ministrei isso aqui antes, a nossa vida, ela não é conduzida somente por Deus, pelo Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos uma parte a ser cumprida. Nós também temos as nossas responsabilidades, nós temos livre-arbítrio, então nós fazemos nossas próprias escolhas também. Então, o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o que eu tô falando? O que tem a ver é que é o seguinte: tem coisas que nós somos responsáveis por disciplinar. Ou seja, os nossos desejos carnais. Por quê? O nosso coração, nós somos convertidos a Deus. Mas tem órgãos do nosso corpo que não são convertidos a Deus. Convenhamos nisso? Então, tem coisas que nós somos responsáveis por disciplinar. Então, os nossos desejos carnais batem a porta todos os dias. Isso não se resolve só com jejum, isso não se resolve só com oração. Jejum e oração são a base de tudo na vida de um cristão. Mas se você não tem domínio próprio, se você não se disciplina, se você não tem uma rotina que você se disciplina, o que você faz quando o pecado bate a porta? Quando a tentação tá ali batendo a porta e ela quer entrar. Ela tá muito insistente para entrar. Você vai orar? Você vai jejuar? Claro. Mas depois disso você vai falar assim: se o desejo foi embora, é porque o Espírito Santo agiu. Agora, se não foi e eu caí no pecado, é porque o Espírito Santo não agiu nada. Não é assim que funciona. Nós somos responsáveis por nos disciplinar, por termos domínio próprio. Então, muitas das vezes, é claro, não somos perfeitos, nem sempre a gente consegue resistir ao pecado. Mas Deus não permite tentação maior da qual nós não possamos resistir. E Ele sempre dá um escape para nós. Isso é o que a palavra de Deus diz. Deus, Ele não permite tentações maiores do que o que a gente pode suportar. E Ele sempre dá um escape pra gente. A gente sempre tem uma saída. Então, não adianta a gente querer falar que se a gente não cair é porque o Espírito Santo agiu, se a gente cair é porque ele não agiu, porque nós temos uma responsabilidade, nós somos responsáveis por nos disciplinar. Então, muitas vezes você fala assim: eu tô acostumado. Aí, toda sexta-feira com as minhas amigas, com os meus amigos, naquela rodinha, naquela panelinha de fofoca que a gente só fala mal da vida dos outros e passa horas do dia ali desperdiçando o nosso tempo, jogando nosso tempo no lixo, falando mal da vida dos outros. Você sabe que isso é errado, o Espírito Santo já te incomodou. O Espírito Santo já te deu um puxão de orelha. Você sabe que isso é errado, não tá edificando a sua vida e tá prejudicando o seu espiritual e te afastando de Deus. Porque quando se unem em uma rodinha de pessoas para falar mal de outras pessoas, não rola só fofoquinha. Rola palavras torpes, rola zombaria, rola piadinhas imorais. Não é o que acontece? Então, um pecado leva o outro. Um abismo leva a outro abismo. Então, um pecado nunca vai ser só aquilo, ele sempre vai levar a outro. Porque um abismo leva a outro abismo e o salário do pecado é a morte. E o que um abismo faz se você cai lá dentro? Então, né, gente? Nós somos responsáveis por nos disciplinar. Eu sou acostumada. Toda sexta-feira eu saio com meus amigos e minhas amigas pra aquela rodinha de fofoca. O que você vai na sexta-feira? Muda a tua rotina.
Muda sua rotina, manda mensagem, pô, vamos se encontrar? Ah, não, hoje não dá. Gente, você não precisa fazer amizade com essas pessoas, virar a cara. Claro que não. Isso é má educação. Você pode cumprimentar essas pessoas normalmente, mas continuar fazendo o que elas fazem. Você sabe que não é certo, você sabe que não é legal. Agora, se elas virarem a cara pra você, não há nada que você pode fazer, permaneça no seu lugar. Então, desde que você seja uma pessoa educada, desde que você estabeleça limites, para com que você possa ser uma pessoa que está fazendo de tudo para agradar a Deus, a reação das outras pessoas não é de sua responsabilidade. Então, desde que você esteja sendo uma pessoa educada, desde que você esteja agindo conforme o Espírito Santo está te guiando, como as pessoas reagem não é de sua responsabilidade, é apenas responsabilidade delas. Continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Então, mude sua rotina. Toda sexta-feira eu vou lá. Tá, beleza. Sempre um horário definido. Então pega, nesse dia, nem vou ficar no celular. Nesse dia eu vou ficar aqui, orando no meu quarto, lendo a Bíblia, depois eu vou estudar, aí eu vou treinar, vou sair pra correr, vou sair pra caminhar, vou fazer uma receita, vou fazer algo produtivo, mas eu não vou sair da minha casa. Entende? Então, façam alguma coisa. Uma coisa que eu aprendi, que o Espírito Santo me ensinou no começo da minha caminhada cristã, que eu perguntava assim, Deus, como que eu vou conseguir sair desse pecado? Que nem eu falava muita gírias imorais, palavrão. Eu era assim. Então, no início da minha conversão, fui batizada, recebi o Espírito Santo, eu realmente queria a presença de Deus. Mas eu ainda não tinha muito conhecimento daquilo. Eu não entendia muito bem o que batismo significava, sabe? Eu fiz aquilo sem ter muito conhecimento. Então, quando eu fui batizada, algumas semanas depois disso, o Espírito Santo foi batendo na porta. Eu fui deixando ele entrar. E o Espírito Santo foi falando pra mim assim, você acha que Deus ele se agrada do que você tá falando? Você acha que você me agrada? O Espírito Santo falando. Você acha que você me agrada quando fala a palavra suja, sendo que eu sou santo? Uma baita lapada. Eu lembro até hoje que eu tava abrindo a porta da geladeira que eu ia pegar um suco, uma jarra de suco. Eu lembro até hoje dessa cena. Eu parei na porta da geladeira com a geladeira aberta. A porta da geladeira aberta, segurando a porta da geladeira, o Espírito Santo começou a falar aqui. Eu lembro dessa cena até hoje. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que tudo começou. Foi o primeiro agir do Espírito Santo. Foi nisso. Então o Espírito Santo ele começou a falar, você acha que Deus ele se agrada do que você profere? De falar palavras tão sujas, sendo que eu sou santo e ele é santo? Então eu falei assim, Deus, a minha rodinha de amigos fala palavrão, fala piadinhas imorais, palavras torpes. E eu, quando tô sozinha também, eu sou acostumada a falar gírias um pouco mais pesadas, essas coisas. Como que eu mudo isso? Então o Espírito Santo falou assim, substitui pelo que é santo. Então, o que eu comecei a ler mais a Bíblia. Foi o momento que eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a assistir mais pregações. E não fui substituindo essas gírias mais pesadas, essas palavras por palavras santas, por expressões santas. Então, se eu falava assim, mano, alguma coisa assim, uma gíria mais pesada, mais do que mano, né? Essas coisas, umas gírias mais pesadas, eu substituía por meu Deus do céu. Gente, era isso que eu fazia. Foi a estratégia que o Espírito Santo me deu. Foi assim que eu fui aprendendo. Então, eu pegava o que era sujo e eu substituía pouco a pouco pelo que era santo. E foi assim que o Espírito Santo foi trabalhando em mim. Foi assim que o Espírito Santo foi me tornando agradável para ele. Foi assim. Então, foi assim que o Espírito Santo me ensinou. Tem pessoas que o Espírito Santo ele trata de uma outra forma, de um outro método, de uma outra estratégia. Deus, ele dá a cada um uma estratégia porque o coração de cada um é diferente. Então Deus sabe, a Bíblia fala que Deus sabe tratar o coração de cada ser humano. Porque cada um é diferente. Deus, ele sabe cuidar de cada um, ele sabe as diferenças de cada um. Então foi assim que eu aprendi. Então se eu era acostumada a falar umas gírias assim mais pesadas, umas expressões assim mais pesadas, o Espírito Santo sempre trazia uma substituição para mim.
Ele sempre soprava assim no meu ouvido algo que eu pudesse substituir aquilo. Eu ia tentando colocar aquilo. Ficou até hoje. E ficou até hoje. Tem gente que fala, os meus amigos, né? Ficou uma amiga, na verdade. Ficou só uma amiga minha, que ainda é próxima de mim. A gente já tem 6 anos de amizade. E ela me conheceu desde que eu era do mundo. Desde que eu ainda não era uma convertida. E ela fala, se mudou completamente. Se parecia uma bandida falando. Então, assim, gente, faz diferença. Então, isso o Espírito Santo ele começa a trabalhar muito na gente, principalmente nós que somos mulheres. Então, o Espírito Santo ele começou a falar assim: você é feminina. Por que não tá exalando a sua feminilidade, tá agindo que nem um bandido? Então, a gente não quer ouvir uma coisa dessas de ninguém. Tem gente que ouve isso e acha que tá sendo o máximo. Mas o que a gente deve levar em conta é o que Deus pensa a nosso respeito. A partir do momento que o que Deus pensa a seu respeito for mais importante do que qualquer outra opinião, você tem tudo. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Nós somos responsáveis por nos disciplinar. O Espírito Santo está aqui, a oração, nós temos que estar sempre em oração, em jejum, em propósito com Deus. Mas se nós não desenvolvemos o nosso autocontrole, se nós não nos forçamos, não nos seguramos também, Deus não vai fazer o trabalho dele sozinho, porque nós temos livre-arbítrio também. Nós podemos falar para Deus, Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu sei que isso não beneficia, mas quando a tentação bate a porta, a gente cai. Por quê? Porque a gente não aprendeu a desenvolver domínio próprio, a gente não aprendeu a substituir as coisas impuras por coisas santas. Então, é sempre naquele horário, é sempre quando eu tô sozinho, é sempre quando eu tô com aquele grupinho de amigos. Passa a fazer outra coisa. Passa a fazer coisas que te edifiquem. E nem precisa ser você tá ali lendo a Bíblia, toda vez você vai sentar pra ler a Bíblia, toda vez você vai sentar pra orar. Não. Às vezes, só de você sentar pra você estudar um assunto que te edifique, você também tá cuidando do tempo. Às vezes, só de você sair pra dar uma corrida, pra você caminhar, pra você treinar, fazer um exercício físico, uma atividade física, tá cuidando do tempo também. Só de você pegar e fazer uma receita legal, alguma coisa pra você se alimentar bem, alguma coisa pra você servir sua família, tá cuidando do tempo. Então, nós precisamos mudar a nossa rotina, nós precisamos mudar, para que assim a gente feche as brechas que um dia a gente deu para o pecado. Então eu espero que o Espírito Santo ele tenha deixado essa palavra clara ao seu coração. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo tem o meu Instagram, pode ir lá no PV, pode me chamar no direct. Pode ser que eu demore um pouquinho pra ver, porque eu tô evitando um pouco mexer no celular, estou um pouco mais afastada das redes sociais, exatamente por conta de distrações, estou evitando. Recomendo também você evitar muitas distrações, suas redes sociais, que você use tudo que você tem a seu favor para agradar a Deus. Você pode usar suas redes sociais para assistir pregações, para ver mais sobre jejum. Caraca, tem muito cristão, tem muita influência cristã, ensinando coisas incríveis a respeito de Deus, como se aprofundar mais, os jejuns que fazem, ensinando sobre jejum, sobre batismo, pregações que realmente carregam a palavra, louvores. Use tudo que você tem a seu favor para se tornar uma pessoa que agrada a Deus. Então, se ficou alguma dúvida, ou nos comentários, ou manda lá no PV pra mim. Eu vou ver, assim que eu ver, eu já respondo vocês, já vou ajudar vocês. E que Deus abençoe muito suas vidas. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado muito na sua vida hoje. Eu disse que eu iria pregar na sexta-feira pra vocês. Eu disse que eu iria pregar na sexta-feira pra vocês, mas vou encerrar a palavra por aqui mesmo. O Espírito Santo pediu pra mim terminar aqui, finalizar aqui. Então vou ficar por aqui mesmo. Eu me aprofundei nisso o máximo que eu pude. Tudo que eu tenho conhecimento a respeito disso, eu me aprofundei. Então, se ficou alguma dúvida, pode me chamar, que nós vamos conversar. E diante da presença de Deus, nós vamos resolver. Que Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima semana, se Deus quiser.